Vamos começar pela profecia de Ezequiel. Ezequiel, na sua profecia, ele estava falando, ele disse: entrou em mim um espírito que me pôs em pé. Então ele ouvia, e o filho do homem disse a ele: vou te enviar aos israelitas, a turma de Israel, uma nação de rebeldes que se afastaram de mim, e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. E esses filhos são filhos, pessoas de cabeça duras, de coração de pedras. E eu vou te enviar, e você vai dizer umas palavras, quer que escutem ou quer não, porque são um bando de rebeldes, e ficarão sabendo que ali houve entre eles um profeta. Então Ezequiel foi chamado por Deus para ser a voz de Deus àquele povo de Israel. É importante destacar que nessa leitura, que essa tarefa não foi das mais fáceis, pela circunstância adversa que tinha. Aquele povo não queria mais ouvir a palavra de Deus, aquele povo estava de cabeça dura, aquele povo estava rebelde. Então, como é difícil a gente falar de Deus aonde não quer ser ouvido. Como é difícil. Eu estou aqui, vocês estão todo sábado, a maioria está aqui. Vocês vêm, ouvem a palavra de Deus, porque vocês sabem que é preciso. Vocês sabem que isso nos transforma para a semana, nos prepara para uma semana. Depois nós ouve a palavra e recebe Cristo através da Eucaristia. Aquilo é um combustível para a nossa vida, para a nossa semana, para o nosso dia a dia, para nós conduzir a nossa família, o nosso trabalho, com amor em Cristo. Mas como ele disse, o que eu vou falar para aquele povo? Aí essa mensagem nos mostra que a dificuldade que nós temos, e sempre temos, aonde nós vamos falar a palavra de Deus, e as pessoas, nós falamos para quatro paredes e as pessoas não querem ouvir. Mas nós não estamos sozinhos, que nem ele disse: entrou em mim um espírito que me pôs de pé. É esse espírito de Deus que nos faz crescer. É esse espírito de Deus que nos põe, que nos dê força, que nos dê sabedoria, que nos dê inteligência para saber falar as palavras certas na hora certa. As palavras de Deus que possa entrar no pensamento dessas pessoas, que às vezes uma só palavra, às vezes mexe com o pensamento dela. Ela para e pensa e fala: eu acho que eu estou errado, eu acho que eu tenho que mudar, eu acho que a minha vida não pode continuar assim. É nesse pensamento, é nessas atitudes que o Espírito Santo nos faz, dá força, dá coragem, para nós continuarmos a nossa luta, para nós continuarmos em todo lugar, aonde nós estivermos, falar desse Deus, falar desse Jesus, com convicção, com certeza, que Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa vida. Nós não podemos ficar com vergonha de falar de Deus, nós não podemos ficar fechados e deixar as coisas acontecer como acontece. Nós temos que falar a palavra de Deus, mesmo para quem não quer ouvir. Nós temos que fazer a nossa parte e a nossa missão. Na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo faz uma revelação.
Uma revelação que ele fala: fui espetado na minha carne um espírito, como anjo de esbofejar-me, a fim de que não exalte demais. Ele diz que ele foi espetado na minha carne. O que é espetado na carne? É um vício que nós temos, é o vício de pecar, é o vício da bebida, é o vício de fazer as coisas que não agradam a Deus, é a tentação que nos persegue todos os dias. Nós temos que nos livrar, e ele disse, e a gente não tem que exaltar demais, ficar falando coisas. Às vezes acontece alguma coisa na vida da gente, a gente fica murmurando, não vale a pena. E ele fala mais para frente: esse propósito, eu roguei 3 vezes ao Senhor que me afastasse de mim. Ele rogou 3 vezes, mas ele disse, o Senhor disse a ele: basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. E ele, às vezes, ele diz assim: roguei 3 vezes para que aquela dor se manifestasse dele, saísse dele. E Deus fala: basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Olha, é difícil dizer, mas às vezes é. Às vezes é a nossa fraqueza, na nossa dificuldade, às vezes no nosso desespero, que nós procuramos mais Deus, que nós temos mais força. Às vezes na nossa alegria, nós não lembramos, nós não temos tempo para conversar com Deus. O nosso dia está tão corrido que às vezes nós temos que passar por dificuldades, passar por situações, através de doenças, através de tudo, para a gente ter mais fé, acreditar mais em Deus, porque quando nós estamos passando por dificuldades, nós temos tempo de rezar terço, nós temos tempo de fazer novena, nós temos tempo de clamar esse Deus. E ele disse que aqui, pois na fraqueza que a força se manifesta. E aí que a gente aumenta a nossa fé na fraqueza, na hora que nós estamos lá debaixo, no fundo do poço, aí nós começamos a reerguer, ter fé e pensar mais nesse Deus. Nós temos que pensar nesse Deus na alegria também. Temos tempo para conversar, para darmos graça a esse Deus, para glorificar esse Deus, como nós fazemos todo final de semana. Cantamos o glória, glorificamos esse Deus pela nossa saúde, pela nossa paz, a nossa família. E ele disse: pois eu me glorificarei, é de bom agrado. Ele fala que é de bom agrado que ele se glorificou nas minhas fraquezas, para que me dê força e habite em mim. Porque nas fraquezas, nas injustiças, nas necessidades, nas perseguições, na angústia sofridas, é tudo por amor a Cristo. Olha, tudo que ele está sofrendo é por amor a Cristo. E ele disse: pois quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Paulo, depois na sua conversão, ele apaixonou tanto por esse Cristo, que o sofrimento dele era uma glorificação, era uma glória. E ele falava que o que Cristo sofreu por nós não é nem metade do que ele estava sofrendo. Então ele ficou apaixonado por esse Jesus, como nós temos que ficar. Nós temos que ser apaixonados por esse Jesus. E ele fala no final, que eu me sinto fraco, e então eu sou forte. Quando eu me sinto fraco, aí que eu sou forte. E no Evangelho, Jesus foi a Nazaré, onde ele saiu de Nazaré, depois ele voltou a Nazaré, e a sua missão, quando Jesus estava em Nazaré, ele era uma pessoa comum. A sua identidade não era revelada e não podia ser revelado. Ele era uma pessoa comum quando ele estava lá, e muitos escutaram, ficaram admirados. E de onde recebeu tudo isso?
com tanta sabedoria, esse grande milagre são realizados. Esse homem não é filho do carpinteiro? Eles não eram, ele não estava mentindo. Esse homem era filho do carpinteiro, tudo, morava conosco, ficaram escandalizados. E Jesus, ouvindo aquilo, falou: um profeta não é estimado em sua pátria, entre parentes. E ali ele não fez milagre nenhum. Mas, e Jesus, ao sair de Nazaré, quando ele saiu para fazer a sua missão, aí a sua identidade começou a se revelar. Começou a fazer que ele era filho de Deus, que ele era Deus, que ele fazia tudo o que ele fazia, os milagres em nome do meu Pai. Então, aí ele começou a pegar poderes, pegar força, pegar sabedoria, pegar entendimento. Então, quando ele volta lá, o pessoal não conhece esse Jesus, conhece aquela pessoa comum que estava lá, aquela pessoa que não tinha sido revelado quem ele era, que a santidade que ele era, né? Então, por isso que as pessoas ficou surpresas, porque como que uma pessoa que sai daqui sem nenhum entendimento, sem nenhuma sabedoria, e volta com aquele poder de estar na sinagoga, estar ali pregando, né? Então começou a ensinar as pessoas, falando: nossa, onde ele aprendeu tanta sabedoria? Porque ele estava se revelando como Filho de Deus, o nosso Deus Salvador, o que veio no mundo para nos salvar. Então essa admiração é o início do conhecimento e a certeza que o Filho de Deus sempre vai ser o nosso Salvador, o nosso Deus, a segunda Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para sempre seja louvado.